E aí, pessoal, tudo bem? Bom ter vocês aqui com a gente. Esse é o podcast Controle Contábil. Esse é um podcast que visa falar sobre empreendedorismo, gerar valor, conteúdo para os empresários que tanto lutam para sustentar seus negócios. Hoje nós vamos falar sobre o tema gestão de pessoas, coisas que você precisa saber. Comigo aqui esse grande São Paulino, sócio do Controle Contábil, Gabriel Campreguer. Vai começar a guerra antes de começar o episódio? Olá, pessoal, vamos para mais um aí. Agora é o quinto, né, dessa temporada? É, o quinto episódio. Vamos nessa. Quinto episódio, é isso mesmo. Muito bem, olha, eu tô virando especialista em ler currículo, porque os currículos são grandes, hein? Rapaz, que coisa. Comigo aqui hoje, ó, Maurício Vasconcelos dos Santos. Engenheiro que hoje trabalha com comportamento humano, paulistano, nascido e criado na capital e culpado de torcer para a Portuguesa. Viu? Pelo menos não vai dar briga, né? É café com leite. Casado com a Alessandra há 30 anos e tem uma filha. Viajou por mais de 30 países, viajou pouquinho, né? Precisa viajar um pouco mais, viu, Maurício? Ah, vou botar na lista. E morou em 3 continentes. O hobby dele atual é a impressão em 3D. Eu gosto muito disso. Já vi impressão em 3D, vi a maquininha trabalhando, é muito legal. E filmes também, gosta de assistir filmes. É formado em Engenharia Mecânica e MBA em Liderança Organizacional. Atuou por mais de 20 anos no ambiente corporativo em liderança e melhoria de processos de empresas na América, Ásia e Europa. Nos últimos 12 anos, em desenvolvimento humano de liderança. Possui ampla experiência nacional e internacional, tendo assumido cargos operacionais, táticos, estratégicos nas diferentes áreas: engenharia, produção, logística, comercial e executivo. Atua como mentor e consultor de empresas, conteudista, nem sabia que existia essa palavra. Professor de MBA em estratégia empresarial, liderança, processos ágeis e gestão organizacional nas faculdades de Franklin Covey e IPOG. É assim que fala? É. Maravilha. Executou trabalhos na Danfoss, Syngenta, Corteva, GM, Renault, Adyen, Bayer e outras. Ufa, tô cansado. Opa, mas foi bem, né? Tranquilo. Seja bem-vindo, Maurício. Eu que agradeço ali. Obrigado ali, Roberto, aí, por estar aqui. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado de aceitar o convite. E a nossa querida Débora Feriose, casada, tem um filho de 2 anos, mora em Campinas, nas horas vagas gosta de sair, gosta de viajar, ficar com o filho, sair com as amigas, segundo ela, coisas normais. Profissional da área de recursos humanos, com mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento organizacional, educação corporativa e business partner, em empresas de grande porte como o Grupo CPFL e Neoenergia, Electro, expertise na construção de programas de desenvolvimento de líderes, treinamentos técnicos e corporativos. Também tem experiência em transformação da cultura de aprendizagem, implantação de modelo de cultura organizacional, redesenho de modelo de business partner, bem como em grandes processos de RH como performance, sucessão, diversidade e inclusão, clima organizacional e design organizacional. Também trabalhou na Electro. Seja muito bem-vinda, Débora. Prazer em tê-la aqui com a gente. Obrigada, prazer, Roberto. Roberto, eu fico pensando se um dia a gente tiver aqui em algum podcast, nosso currículo vai ser rapidinho, Vai ser assim, cara. Roberto Martino veio de tal lugar, seja bem-vindo. Mas tá bom. Tá bom, né? Isso aí. Importante que a gente tá do lado de cá, né? Muito bom. O primeiro tópico sobre esse tema de gestão de pessoas, que é um tema que eu particularmente gosto muito. O Gabriel gosta também, né? A gente já conversou sobre isso. Já conversou, né? Sobre Já, isso? Muito. Então tá bom. Então não falei a torta direito. Recrutamento e seleção, um grande desafio. Esse é o primeiro tópico. Maurício, queria começar contigo com a seguinte pergunta. Uma das dores que a gente mais ouve aí dos clientes, né? Tem muito contato cliente, o Gabriel também ouve muito essa dor, que eles não encontram pessoas qualificadas, as pessoas só querem emprego, não querem trabalho, não tem compromisso, e aí eles falam, o que está acontecendo com o mercado de trabalho? Retransmito aqui para você essa dor e essa pergunta. Obrigado aí, Rodrigo, Gabriel, Débora. Roberto. Eu fixei, Bem que né? bem que Então, você vou falou mudar, que ia né? ser Vou confundido. mudar, né? Roberto, obrigado ali. É uma dor verdadeira, muito forte nas organizações, em todas as organizações, pequenas, médias e grandes. E não sei se eu vou agora assustar um pouquinho, há uma tendência de, no curto prazo, não melhorar. Por quê? Não melhorar quer dizer piorar ou não? Piorar.
Tá. A própria Organização Mundial do Comércio trouxe alguns dados que é o seguinte. Eles dizem que mais de 70% das pessoas que estão ativas, trabalhando hoje, não possuem as competências necessárias para atuar no mercado em 2005 a 2030. Por que isso? Isso é uma condição do próprio mundo atual. A gente está numa transição de era, saindo da era industrial, entrando na era do conhecimento, e ela é ditada por dois fatores muito fortes. Avanço de tecnologia muito rápido, então, e com isso uma necessidade de capacitação cada vez mais intensa, e uma velocidade extremamente dinâmica. E isso bota pressão tanto nas organizações, independente do porte dela, quanto também nas pessoas. Ao mesmo tempo que as organizações delas não conseguem mais como antes, vou entregar um pouquinho meu DNA, né? Minha data de nascimento mais avançada, né? Quando eu era mais jovem ali, você contratava, entrava como office boy, o que você vai fazer? Ah, vai lá, pega uma carta, vai no banco, fica o dia inteiro só para entregar um papelzinho e voltar. Eu comecei assim. Hoje em dia, o dinamismo e a velocidade de informações é tão grande que as organizações não comportam absorver pessoas para treinar e desenvolver. Vocês têm total liberdade de concordar ou discordar de mim. E ao mesmo tempo em que as pessoas também têm que se capacitar num nível muito maior do que antes. Hoje já existe o conceito do analfabeto digital. Então, eu preciso me desenvolver. Inclusive, os estudos da Organização Mundial do Comércio estimam que essas mais de 70%, quer dizer, 3 a cada 4 pessoas que estão trabalhando vão precisar de 4 semanas até 5 meses de capacitação para estarem qualificadas. Então, isso é a pressão qualificação, que é a primeira parte da sua pergunta ali. Né? E aí, muitas vezes, ele está repondo alguém que está saindo. Não tem esse tempo de 5 meses para você ficar legalzinho. Então, você está com a empresa sob pressão de ter um profissional qualificado, né, com uma mudança cada vez mais rápida de tecnologia, onde ele precisa acelerar. Se eu falar muito rápido, vocês falam, calma, Maurício. É que é o paulistano falando rápido. Uma necessidade desse dinamismo tão rápido. E aí vem o outro lado da pergunta, que agora fica mais interessante ainda. E o comportamento? E as pessoas, elas estão engajadas ali? E esse mundo, ao mesmo tempo que ele é muito dinâmico, muito forte, pedindo uma rapidez, hoje a gente também tem o quê? Poxa, a gente quer também viver a vida, né? Fala sério, né? Não estou aqui para ralar, né? Aí vai Tim Maia, né? Eu não nasci para o trabalho, né? Né? Isso cria uma perspectiva que antes, aí eu vou entregar a minha geração mais antiga ali, é uma geração de medo, né? Tudo era medo. O medo que o meu pai vai falar, o que minha mãe vai falar, o que meu vizinho vai falar, o que meu chefe vai falar, o que meu amigo vai falar. E acredito que hoje a geração mais nova venceu esse lado. Eles não têm mais medo, mas talvez o desafio agora é sair do medo para raiva. Então, a gente tem esse paradoxo. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo um processo tecnológico cada vez mais rápido, que demanda uma capacitação mais rápida e um mundo que quer resultados rápidos e de curto prazo. Isso cria uma combinação interessante, ao mesmo tempo que gera muita oportunidade. A própria Organização Mundial do Comércio diz que estima-se que 85 milhões de empregos no mundo inteiro vão desaparecer em função de inteligência artificial, porém, 95 milhões serão criados. Só que esses 95 precisam de competências diferentes dessas 85. Sim. Então, a gente está num momento de desafio, mas também de oportunidades. E aí cabe a nós escolher com sabedoria se a gente vai aproveitar as oportunidades ali. Nessa linha, até assim, eu vejo já vi alguns clientes falarem, uma coisa que talvez seria há um tempo atrás impensável, quase que criar um funcionário reserva dentro da empresa. Assim como no time de futebol, voltando à analogia da sua portuguesa, né? Opa! Você tem o reserva da portuguesa. Não faça com a portuguesa analogia. Melhor falar do reserva do Palmeiras, né? Do nosso São Paulino aqui, o Gabriel. Você tem um reserva de qualidade para assumir a posição do cara que saiu, que era o titular. Eu já vi empresas deixando uma pessoa, não que a pessoa ficar parada, né? Ela vai estar fazendo alguma coisa. Mas a empresa precisa de 8 pessoas, ela tem 10. Porque ela sabe que se ela perder um, ela já tem uma reposição ali que já está trabalhando na empresa. Você acha que pode ser um caminho? Embora isso aumente muito o custo, né? É um caminho, é algo interessante. A tendência que eu vejo é cada vez mais você ter funcionários mais multifuncionais,
para justamente você poder ter essa flexibilidade. E maior desafio ainda quando você é uma empresa menor, né? Porque se você tem 10 funcionários... Você perde 10% do seu quadro de funcionário. E você ter 12, você aumentou em 20%. Aumentou em 20%. Exatamente. E aí vem outro lado da pressão da competitividade, né? Porque eu estou sendo pressionado para oferecer um produto de qualidade com um custo menor e velocidade. Né? Aí que você consegue ter isso quando você tem equipes e profissionais com alto nível de capacidade que têm um alto nível de produtividade. Aí você consegue ter essa estrutura melhor quando você tem alta capacidade, alta produtividade. Então, eu estou com 10, mas esses 10 entregam por 12, 13, então eu consigo ter 1, 2 na reserva para dor de barriga. Legal. Isso nos faz até entrar na pergunta aqui para a Débora. A gente vê assim, isso que o Maurício está falando, requer uma grande qualificação. Você deixa de pensar só em fazer o que você parou ou que você foi contratado e se qualificar até para uma eventual necessidade que a empresa tenha ao perder um funcionário. Mas eu vejo isso muito contra a cultura que me parece aos meus olhos, que sou ignorante nessa parte de gestão, perto do conhecimento de vocês, né? Por isso queria ouvir de você, Débora. Isso me parece ser contra a cultura da geração Z, né? E aí entra a pergunta: como que você, relacionado a isso, vê essas diferenças da geração Y e a Z, e se puder até explicar para quem está assistindo a diferença de idade dessas gerações, na hora do recrutamento da seleção? O que a gente percebe muito, acho que boa tarde, então, aqui para todos, né? Obrigada pelo convite. Falando um pouco de geração, eu até pensando um pouco antes, né? Quando a gente fala de geração, o cuidado que a gente tem que ter é segmentar, porque todos são seres humanos, né? E todos, depois, principalmente da pandemia, veio uma alta necessidade do engajamento, não só da geração Z, como da geração Y, como da geração X, de encontrar um propósito naquilo que está fazendo. Se você conseguisse até separar as idades, só para o pessoal entender o que são essas gerações. Então, vamos lá. Geração, Maurício me ajuda aqui, né? A geração Y, ela vai até 82, né? Eu sou última, do último ano da geração Y. Quem nasceu em 1982. De 82... E vem um pouquinho mais até... Eu não lembro. E a geração Z são os jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, né? Que vai começa a partir de 95, por aí. Embora que é difícil você criar uma linha divisória. Mais ou menos de 82 a 95. Isso. O que explica muito, né? Eu estava lendo em outro momento sobre gerações, é muito... O fator histórico daquele momento, quando aqueles jovens nasceram, aquelas crianças e tudo mais. Então, quando a gente pensa, né, geração Y, né, lá, 80, 70 e pouco, né, até 82, como que estava o país, né, como que estava o mundo? Né? E essa geração que veio depois de 95, como que tem sido o avanço da tecnologia, a educação dos pais, e é isso muito que molda o estilo de cada geração. Então, assim, acho que uma explicação, né, de por que uma é diferente da outra, porque tem muito a ver com o ambiente que aqueles jovens nasceram, aquelas crianças, enfim, estavam. O que eu percebo muito, assim, nas experiências que eu tive com jovens, né, da geração Z, é uma ansiedade mais alta no sentido de crescimento, no sentido de não ter tanta, como eu posso dizer, né, quererem alcançar as coisas mais rapidamente, se frustrarem um pouco mais rapidamente também. Tem menos paciência. E de quererem muito a questão do propósito. Hoje a gente vê os jovens aí, e que bom, né? Porque tem se falado mais no mundo sobre agora o ESG, então meio ambiente, sociedade. Então eles se preocupam mais com isso, né? É uma preocupação mais genuína da geração Z, que agora é a geração... Que agora já está entrando no mercado de trabalho, que começa... E tem o outro, né? Os mais novos. Aí tem os millennials, né? O millennial mais ainda. Então, eles vão cobrar mais ainda das empresas, que as empresas tragam um valor, não só financeiro, mas que elas tragam um valor completo, né? Para a sociedade, para o meio ambiente e tudo mais. Então, a geração Z, ela vem com essa... cobrança maior e com uma cobrança muito focada no propósito. Então, eles fazem uma entrevista, eles entram numa empresa, se aquele líder, né, que estiver ali liderando o time, não for um líder que os inspire, eles não ficam. Não. Eles não têm paciência para ficar. Então, assim, acho que esse é uma diferença. A geração Y, ela vem de uma época aí, né, do trabalho,
né? Do trabalho, do engajamento, do envolvimento, se trabalhava muito até tarde, né? Eu, pelo menos, né? Nós víamos quem é da geração Y, os pais trabalharem muito mais. As leis mudaram, as coisas mudaram. Então, um pouquinho aí da diferença desses jovens que eu vejo, né? E que eu já trabalhei. Se puder até contribuir, que essas evoluções vão criando as principais diferenças, os valores, porque tentando Exatamente. simplificar o Valores. ser humano extremamente complexo, né? Mas, de uma certa forma, as pessoas fazem ou pelo querer ou pelo saber, né? E o querer é baseado em função daquilo que você acredita que é o certo. Exemplo, quem é mais antigo, as gerações mais antigas, acreditava na hierarquia, nos valores e em algo mais longo, demorado, fidelidade. Não, vou entrar numa empresa, eu vou morrer nela. E aí, não é que as pessoas deixam de ser produtivas ou têm potencial, mas aquilo que elas acreditam passa a ser diferente. Então, a forma de você motivar e engajar eles passa a ser completamente Totalmente diferente. diferente. E aí que vem a questão da liderança situacional. Não sei se você vai entrar nesse tema, né? Mas já trazendo um pouquinho da liderança situacional, que isso se vale não só para gerações, mas para estilos diferentes. Então, o Gabriel, o que engaja o Gabriel? O Gabriel se engaja por qualidade de vida. Para ele é importante ele trabalhar no horário dele, ele vai trabalhar super feliz, mas eu não vou pedir para ele ficar trabalhando até altas horas, porque ele valoriza a qualidade de vida. O Maurício, o que ele valoriza? Crescimento profissional. Nossa, então vamos trabalhar para que ele tenha esse crescimento, oportunidades. Então, esse olhar do líder, né, para as diferentes gerações, mas eu gosto mais de falar para diferentes perfis de pessoas e interesses. Ele se faz muito importante. Eu gosto de ler um monte de coisa, né? Daí, às vezes eu esqueço de onde eu li, mas eu li. Falando muito assim, agora a atualidade, acho que era da Harvard Business Review, que eu estava lendo hoje. A diferença de um líder inspirador é ele olhar para o time como indivíduos e não como equipe somente. Porque cada um é cada um. Legal. Como é que vocês definem esse comportamento de YouTube, né? Bem presente nessa geração Z? Teve uma pesquisa que falava que acho que era mais de 50% dos jovens entrevistados falaram: o que você quer ser quando crescer? YouTuber. Essa era digital, das mídias sociais. Como é que vocês veem isso influenciar essa geração Z, os jovens que estão entrando no mercado? Como é que isso impacta as empresas no recrutamento e seleção? Eu diria que é um impacto muito forte, né? Porque justamente é essa mudança, essa evolução. E cada vez mais o desafio nosso, aí até tem uma frase agora de um pensador, vai me fugir, e agora recente ali, que ele disse: o desafio maior é a nossa acompanhar a evolução humana em relação à evolução tecnológica. Tem uma frase até do Peter Drucker, que é considerado o maior pensador da administração moderna, e ele disse isso no finalzinho das décadas de 90 ali. Quando a história do nosso tempo for escrita, o que os historiadores vão dizer não é o e-commerce, não é a internet, não é nada dos avanços tecnológicos. É a mudança sem precedentes da condição humana. Nunca nós tivemos tanto que escolher e estamos totalmente despreparados para isso. Esse, inclusive, é o paradoxo agora dessa era da informação. A gente acredita que liberdade é escolha. Então, eu dou muita escolha para as pessoas. Só que esse excesso de escolhas sem maturidade pessoal e intelectual te estressa. Porque agora, antes você podia culpar o outro, que nem agora eu vou entregar mesmo, né? Quando eu ia pequenininho lá acompanhar minha mãe no mercado, né? Ano passado, né? Tinha quantas marcas de sabão em pó? Tinha 2, tinha Omo e Minerva, né? Tinha mais nada. Hoje você vai comprar um sabão em pó no mercado. Tem quantas? Não sou da geração Z, mas sou muito indeciso, hein? Meu Deus, como eu sou indeciso. Isso estressa. Estressa. Porque Decisão agora estressa. a responsabilidade é sua. Antes, eu gostei desse jeito seu. Pode fazer de novo? Como pode. É que é? A responsabilidade é sua, isso te estressa. Olha, pode ser um ator também, hein? Opa, revelações ali. Depois a gente foca o melhor ângulo ali. E isso gera essa situação em que é realmente algo muito importante essa questão de tratar o lado humano dentro das organizações integrado ao negócio, à estratégia ali. Muito interessante, muito bom.
Queria perguntar para vocês dois. Muito hoje se fala sobre as chamadas soft skills, né? Que são as qualificações de personalidade, me corrija se eu estiver errado, né? Comportamentais, não muito relacionado às questões técnicas, mas mais perfil de personalidade, qualidade pessoal. E falam muito disso ter mais peso numa seleção e contratação do que as hard skills, né? Que são as qualificações técnicas próprias daquilo que a pessoa vai executar no seu cargo. Vocês possuem algum método para avaliar soft skills também? E qual vocês veem ser o peso disso na hora do recrutamento e seleção? Acho que eu posso trazer um pouquinho aqui. Já trabalhei bastante com recrutamento e seleção em toda a trajetória. E um método que é usado há muitos anos é a metodologia da entrevista por competências, que é algo simples, mas que muitas pessoas não utilizam corretamente. Então, assim, já participei de N entrevistas juntamente com líderes e gestores acompanhando. E, às vezes, vem perguntas muito abertas. Fale sobre você, a pessoa fala e você não questiona tanto o que ela fez, quais foram as entregas, quais foram os resultados. Então, a entrevista por competências, eu quero avaliar a competência e iniciativa. Vou fazer uma pergunta. Que ideias você trouxe no seu trabalho anterior? Vou avaliar a resiliência. Ideias suas próprias, que você criou essa ideia. Né? Sim, vou avaliar a negociação, ideias que você teve que convencer alguém, e daí você vai perguntando em cima de exemplos para trazer as competências. Eu acho que isso é algo que já tem muitos anos, né? Desde que eu, também vou falar aqui, né, da entregar a idade, mas desde que eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, eu lembro que eu fiz um curso de recrutamento e seleção por competências, de uma pessoa... Olha, a gente está esquecendo, né? Então, a gente já está entregando. Era acho que é Odete Rabalho, que era de recrutamento e seleção super conhecida. E eu lembro que já tinha entrevista por competências. E hoje, o que está sendo falado também bastante? Muito em função também da geração e da busca pelo propósito, né? E valores. Algumas entrevistas também... entrevistando, claro, vou ver a competência que eu sei se a pessoa fez ou não. A competência é o passado. Mas eu também vou identificar a questão de valores. E daí, valores, vem outros tipos de perguntas. Desde como que ela se enxerga, quais são os pontos fortes dela, oportunidades, o que ela valoriza, o que ela gosta de fazer, que às vezes parece algo muito informal, mas é algo que ajuda a avaliar os valores daquela pessoa. Porque isso tem que estar muito em concordância, né? Assim, então, assim, conexão com a empresa, né? Eu vou contratar alguém que valoriza, vamos lá, excelência, tem lá o valor excelência, e eu contrato alguém que está acostumado numa outra empresa que é mais produção, e tem outra, a pessoa, ela está mais preocupada com a agilidade do que... Então, assim, eu tenho que fazer esse link. Então, tem como também. Então, hoje eu vejo algumas entrevistas muito focadas para esse lado de valores também. Inclusive, se me puder contribuir, há uma certa confusão de diferentes elementos. Existe perfil, existe competência. Perfil são suas preferências naturais. E não existem perfis bons ou ruins. Perfil são suas tendências. Inclusive, perfil é diferente de competência. Eu posso ser um extrovertido ou um introvertido e associar que, por eu ser um introvertido, eu não tenho a habilidade de me comunicar. São coisas distintas. Inclusive, você tem várias ferramentas, eu gosto, ferramentas de análise dos diferentes tipos de perfis, para você entender o que é perfil. Então, meu perfil de energia, por exemplo, então onde eu gosto de colocar energia, aonde eu vou me desmotivar, isso é uma tendência de perfil, que não está diretamente correlacionada com competência. Competência é um outro elemento onde o perfil vai te dar o quê? A sua facilidade ou o seu nível de facilidade e desgaste. Então, os perfis, eles geram facilidades ou dificuldades para diferentes situações. Consegue dar alguns exemplos? Exemplo, um perfil extrovertido. O pessoal pré-julga que um extrovertido é um bom vendedor. Um extrovertido é alguém que gosta de se comunicar com pessoas, então ele vai ter extrema facilidade de se comunicar com pessoas. Mas ele pode não ter uma boa habilidade de comunicação, então ele não consegue fazer uma entrevista estruturada e ao final da entrevista ele não sabe o que o cliente quer, porque quer e quanto que ele quer pagar. Ele só falou muito. Ele falou, foi até convidado para ser padrinho de casamento do outro, tá lá,
Ele é extrovertido, quando de repente um introvertido pode ter as habilidades de comunicação. Mas o que acontece? Quando você pega um extrovertido e põe ele para falar o dia inteiro, ele se energiza. E você pega um introvertido para falar o dia inteiro, se você não achar um tema que seja relevante para ele, ele vai chegar no final do dia como... Isso não quer dizer que ele não tem habilidade de se Porque ele tem a comunicar. competência, mas não o perfil, é isso? Exatamente. Legal. Que são coisas distintas. E o ideal é você combinar os dois. Entender qual que é o perfil da pessoa. E aí você avalia isso no recrutamento. Exato. Inclusive, você tem várias ferramentas de análise que tem índice de assertividade de 70%, 80%, combinado com um bom entrevistador. Porque, às Legal. vezes, a ferramenta, apesar de que a ferramenta ela trabalha com perguntas inversas para ver se ela vai te pegar, né? Ela começa falando isso, depois aquilo. Ela te guia, mas um bom entrevistador também consegue extrair. Embora que eu vou dizer uma coisa, você só vai saber um verdadeiro perfil da pessoa no momento de estresse. Inclusive, isso é um dos perfis. E a habilidade, como você gerencia estresse. Que hoje, né, acho que fazendo um link aqui, é um falando de soft skills, é uma das soft skills que é a inteligência emocional, que a gente pode dizer aí mais complexa e mais necessária hoje no mundo que a gente está vivendo, porque como muda muito, toda mudança gera estresse. E a mudança gera estresse, e como que você lida com esse estresse da mudança? Então, a inteligência emocional é uma coisa realmente A gente até foi num evento complexa. contábil em São Paulo com o Gabriel, e uma das pessoas que também conhece muito bem sobre gestão de pessoas, de maneira muito resumida, ela disse, olhe muito para soft skills, porque assim, valores, perfis, competências são difíceis de ser ensinadas. A parte técnica, o hard skills, você ensina. Valores, até dá para ensinar, mas dá muito mais trabalho e tempo. Seria mais ou menos isso. Eu ia trazer isso para Tem o mundo muito do que a gente atende, né? O pequeno empresário, que muitas vezes no processo de seleção ele mesmo faz, o cara que tem lá um comércio, tem 3 vendedores e é isso que tem a empresa dele. Normalmente é ele que vai entrevistar, ele que vai conhecer a pessoa, etc. Talvez o comércio não, mas uma empresa que precisa de um auxiliar administrativo, etc. Auxiliar financeiro só, tem 2 pessoas ali no escritório. Muitas vezes ele está mais preocupado se ela entende da questão técnica ali da coisa, sabe mexer no sistema, etc. E ele esquece completamente o quanto vai impactar o comportamento dela na atividade dele. o Contrato técnico. pelo currículo e dispensa pelo comportamento. É isso aí que a gente ouviu. Não, Exato. isso aí Eu virou contrato um dogma, né? pelo conhecimento e dispenso pelo comportamento. Essa questão, Gabriel, que você está falando, é um pensamento mais curto prazo mesmo, né? Eu preciso contratar um auxiliar administrativo que conheça de Excel. Então, mas na pequena empresa, te interrompendo, desculpa, Sim. isso é extremamente comum. Mas Por é quê? importante Normalmente também. o cara acabou de perder a menina que faz o faturamento para ele, emite boleto, não sei o que lá, faz abaixo no sistema. Ele é o cara que está focado em vender na rua, cuida do comercial, etc. E ele precisa contratar alguém para ontem. E eu tenho 5 minutos para fazer a entrevista. Exatamente. Aí ele vai. Exatamente. Normalmente ele vai pegar a indicação do parceiro, do parente, etc. Vai ver, a menina Você trabalhou sabe? no financeiro em Ah, outro lugar, sabe fazer uma planilha de Excel e tal. Nem se preocupa em entender o perfil dela, como ela é o comportamento, Aí uma dica, se mais me pessoais. permitir para eles. Isso, Crie algumas situações clássicas que acontecem do dia a dia, no né? dia a dia e traga para a entrevista. Exemplo. Puxa, imagina agora que você se comprometeu de entregar um resultado e faltou luz e atrasou seu trabalho 1 hora. O que você vai fazer agora? Talvez situações até que aconteçam no dia a dia da empresa. Acho que é isso que Traga eu quis dizer. Coisas que essas dicas até que do já dia a dia, aconteceram, né? que já aconteceu, para validar ele e caminha um pouco para ver o que eu chamo também das reações, Como que a pessoa vai reagir? inclusive principalmente as não corporais, né? Porque estatisticamente só 7% daquilo que a gente fala são as palavras. 38% do meu tom de voz e 55% do meu visual. Se a pessoa cuidar também para não, perdão ali, não classificar, porque às vezes a pessoa está nervosa na hora da entrevista, ela pode fazer besteira, mas primeiro busque criar um clima de segurança. Que nem aqui agora, estamos batendo papo, vamos tomar um chazinho, cadê o chazinho ali? Vamos fazer uma coisinha ali. E nessa hora você traz situações comuns. Além das situações comuns, né, como eu tinha comentado, é legal trazer de experiências dela também, parecidas com aquilo.
Então, pode perguntar para ela o que você faria. Ah, você já teve alguma situação de crise parecida com essa? Ou que aconteceu alguma outra situação similar? Como que foi para você? O que você fez? Né? Como que era? O que aconteceu? Né? E como você resolveu? Então, isso ajuda muito a você contratar e ser assertivo. E trazer essas questões básicas. Por exemplo, se ele atende telefone. Você já atendeu um cliente extremamente nervoso? Como foi essa ligação? Que às vezes a gente fica preso só no, sabe mexer no Excel, sabe Exato. isso? Então, o pequeno empresário, ele fica muito nisso, sabe fazer, mexe bem no Excel, escreve um bom texto, atende bem o telefone, coisas... Bonitinho, limpinho. Coisas básicas, e na verdade ele esquece de características que serão muito mais determinantes depois do dia a dia dentro da empresa dele. E me parece assim que talvez é muito melhor para o microempresário, pequeno empresário que vive esse mundo que o Gabriel acabou de falar, talvez ele mesmo se qualificar, buscar algum conteúdo. A internet está uma abundância de conteúdo sobre isso, do que ele simplesmente chegar numa agência de emprego e falar, preciso de uma pessoa para tal cargo. Eu não sei se ele vai conseguir transmitir, ou essa agência vai conseguir avaliar todas essas questões que vão ser pertinentes ao dia a dia da empresa dele, com esse nível de especificidade que é necessário, como você acabou de falar. Né? Que ele sabe o desafio dele, o dia a dia. Aqui o bicho pega toda hora, ou aqui é mais tranquilo, e o que é mais comum acontecer? Para ele poder direcionar e validar. Essa pessoa que está chegando aqui, ela vai se dar bem nessa situação? O desgaste é nesse momento, então vamos validar esse momento. Né? Investir um pouquinho mais de tempo na entrevista, né? Para depois não se arrepender depois. A entrevista tem que ter no mínimo aí 40 minutos. Assim, eu sempre falo, 40 minutos é pouco. Muitas vezes as entrevistas são feitas em 15 minutos, em 10 minutos você não consegue avaliar nada. Então, por isso que assim, a dica que eu deixo, né, para quem está assistindo, né, e talvez não conheça, pesquisar sobre essas ferramentas, entrevistas por competências, essas ferramentas. Tem DISC, tem Quantum, que é de perfil, e elaborar um script antes da entrevista. Então, quais são as situações que essa pessoa vai vivenciar aqui nesta posição? Ela vai vivenciar uma correria, então, um dinamismo, ela vai vivenciar muita negociação. Então, escreve lá algumas perguntas e já vai preparado com essas perguntas, que isso ajuda muito. Que bom, hein? Olha, contribuíram bastante aí. Muito bom. Segundo tópico, lidando com o ambiente tóxico. Vamos falar um tema mais difícil aí, né? Débora, como lidar com o ambiente tóxico, ou seja, quando há dificuldade instaurada de relacionamento, seja entre funcionários, entre líderes e liderados, ou até entre os sócios mesmo da empresa? Uma pergunta complexa, né? Um desafio, posso dizer. Já estive em diversas situações, já vivenciei, já acompanhei. Então, assim, posso falar um pouquinho, né, do que eu já vivenciei. Eu acho que a empresa, ela precisa ter ferramentas de desenvolvimento de liderança. Então, assim, quando a gente fala, né, de ambientes tóxicos, a liderança é a principal, posso dizer, ferramenta para o clima organizacional. Claro, o colaborador também é responsável pelo clima. Mas a liderança, ela dita, né, o caminho, né? Ela alinha o caminho, ela alinha o propósito. Então, as empresas, acho que primeiro de tudo é a empresa focar no desenvolvimento da liderança e nestas competências, valores, propósito, que a gente falou aqui, né? Soft skills, relacionamento interpessoal, inteligência emocional. Da onde que vem, né, um ambiente tóxico? Por que tem um ambiente tóxico? Por conta, posso dizer aqui, medo, insegurança. E o que gera isso? Medo do quê? Insegurança do quê? Quando a gente fala de ambientes que são mais hierárquicos, por que esse ambiente ele é mais hierárquico? Porque necessita, né, ter esse poder, muitas vezes, sobre o outro. Então, a gente faz essa reflexão. Então, eu vejo que a importância das empresas de investirem no desenvolvimento da liderança, para que a liderança trabalhe o seu autoconhecimento, aprenda a trabalhar a sua inteligência emocional e, assim, conseguir conduzir um time. No momento que ela tem um problema ali do time, ela consegue fazer toda essa como que eu falo?
Gestão. Gestão. né? A gente- Gestão dos é. conflitos. E também levar isso ao time, né? Eu já fui gestora por muito tempo e eu procurava trabalhar muito isso com os times. O propósito de cada um individualmente, o compartilhamento do propósito, compartilhamento de práticas. Então, assim, é um desafio, sim. Sempre teremos Sim. situações, né, de ambientes, não sei se é tóxico, mas Momentos de de estresse. tensão, que é natural, né? Mas a empresa tendo esses líderes fortalecidos, são eles que vão repassar isso para o time. Então, colocaria... Isso me fez pensar algo interessante, né? Que a gente vê muito isso acontecer nas empresas, de o cargo de liderança ele ser dado, às vezes, para aquela pessoa que tem mais experiência. Um bom analista. O bom analista, Exato. o mais Bom respeitado técnico, na então, área. aquele bom colaborador. Bom técnico, né? E aí eu me lembro de uma palestra que eu vi sobre a carreira em Y, né? Que você vai ser um especialista, um analista fantástico, um bom técnico, e tá tudo bem você ser isso, excelente, mas essa pessoa dificilmente vai ser um bom líder, porque são características completamente distintas, segundo a palestra que eu estava vendo lá. Então, assim, e a gente vê isso muito presente nas empresas, né? A liderança ser dada para a pessoa que é técnica analista. E ela não vai conseguir liderar bem e tem problemas. O que vocês podem contribuir para os empresários que estão nos assistindo sobre que qualificações deve se buscar e desenvolver num líder? Gosto muito da visão do Stephen Covey, né? Sou suspeito, ali vocês podem dizer menos, Maurício, ali, né? O Stephen Covey trouxe os 2 erros clássicos da liderança. Quais são os 2 erros clássicos? Primeiro, liderar outros antes de liderar si mesmo. O que é isso? A própria essência da inteligência emocional. Se eu não tenho inteligência emocional, se eu não tenho... Inteligência emocional é autoconhecimento, autogerenciamento, conhecimento social e hábitos sociais. Eu me conheço, eu me gerencio, conheço os outros e atuo no melhor benefício do coletivo ali. Isso é a primeira inteligência emocional. O segundo erro clássico, gerenciar pessoas. Nós não gerenciamos pessoas porque as pessoas têm escolhas. Nós lideramos pessoas para que elas se autogerenciem baseados em resultados e critérios mutuamente acordados. Eu acordo o quê? Você precisa entregar isso e esses são os recursos. Como você vai usar? Dentro dessas regras e dentro desses recursos, cabe a você melhor, porque senão eu caio também nas outras 2 armadilhas clássicas da liderança, que é o quê? Microgerenciamento ou abandono. Tá, então agora eu vou trazer um problema. E a questão do processo aí dentro? Como assim? Em que sentido o processo, Gabriel? É, Aí eu alinho os critérios. Os critérios e os processos têm que estar dentro dos critérios, que são os recursos, as normas e as regras. Se você estiver dentro desses recursos, normas, regras, existe uma lei, uma legislação, isso são critérios que você tem que seguir. Dentro desses critérios, por quê? Qual que é uma armadilha muito forte da liderança? O famoso comando e controle, né? O que é o comando e controle? Inclusive, eu tive a grata satisfação de ser líder por mais de 20 anos, depois eu passo contato para vocês verem como é que era eu, né? Eu era excelente em pular obstáculos. Então, quando eu deparo de um obstáculo, eu pulo. E aí, quando eu sou promovido a líder, eu quero que o meu colaborador faça o quê? Que ele pule obstáculos. Mas ele é horrível em pular obstáculos. Mas ele é bom para dar a volta. Ele dá a volta 10 vezes mais rápido que eu. Inclusive, ele consegue dar a volta no obstáculo mais rápido do que eu pulo. Mas eu faço o quê? Eu quero que ele faça o quê? Pule. Porque para mim funciona pulando. Porque eu quero comandar, eu quero controlar, eu quero ter certeza. E esse é o maior erro e paradigma da liderança. Eu quero ter certeza do controle. Inclusive, gente, parem para pensar, só tem uma certeza na vida. A gente só tem uma certeza na vida. E interessante que é a única que a gente não planeja e não se prepara para ela. A gente não tem certeza, a gente não tem controle. A gente faz previsões estimativas e aí a gente vai se adaptar em função dos cenários e das mudanças que vão se aproximando. E quando a gente começa a fazer isso e traz a pessoa para o seu melhor, para ela dar o seu melhor, que aí se conectar com o seu propósito, aí vai Daniel Pink também, motivação 3.0, os 3 níveis da motivação, né? Você começa na coação. O que é coação? Se você não fizer, meu filho, é chicote. Chiplé, dá os dedinhos aqui, né? Que nem meu pai chegava em casa, posso não saber porque eu tô batendo, você sabe porque tá apanhando. Aí a gente evoluiu e fomos para a versão 2.0. Saímos da versão 1.0 e fomos para 2.0. O que acontece?
chicote ou então cenourinha. Ganha balinha, ó, vai ganhar álbum de figurinha, ó, se você for bem lá no médico, ó, vai ganhar um docinho, vai ganhar... E a gente fica cenoura e chicote. Essa é a motivação 2.0. Existe um nível maior, que é a 3.0, quando você trata o interno para o externo, que é o sentido de motivação, um senso de propósito, que inclusive é isso que nos dá energia para o trabalho, quando eu sinto que eu estou contribuindo para algo relativo para mim. E aí a essência da liderança, na minha visão, compartilhando a visão do Stephen Covey, é liberar o potencial das pessoas. E liderança é uma habilidade a ser desenvolvido. Vai depender da sua escolha, mudança e progresso, esforço. Não vem nada de graça. Mas é possível? Existem várias ferramentas, várias filosofias diferentes de liderança, para que hoje você saia do comando e controle, que inclusive saiu uma pesquisa recente dos Estados Unidos, ainda Estados Unidos, que são mais evoluídos. 92% das organizações ainda operam no comando e controle. Só 8% vem no que é a tendência mais atual, que é o confiar e inspirar. Eu confio e te inspiro e te libero esse potencial oculto para que você possa. E isso é habilidade, inclusive uma habilidade chave do empreendedor, que a gente esquece. Eu sou microempresário, eu fico preso só ou no financeiro, ou no produto, ou no processo, e esqueço desse fator humano. E aí ele pega. E aí você está um dia inteiro ali com o quê? O que te tira o sono de noite? Me contratar Maurício, eu queria um Gabriel, eu queria o Roberto, uma Débora, mas me mandar um Maurício, o que tem para hoje? E ainda que fica na dúvida, de novo, voltamos lá naquela primeira pergunta, mas já está difícil hoje? Aí eu faço o quê? Ficou aquele ali, né? Bom, aceito mais ou menos, né? É o que tem para hoje, né? Esse confia e inspira seria mais delegar atividade e inspirar para que, de alguma maneira, a pessoa execute aquela atividade, independente muito dos processos. Sim. E daqueles que eles chamam de OKRs, né? Que você fica acompanhando cada item do resultado e você deixa isso mais para a pessoa. Seria isso ou não? É inverter o fluxo, porque normalmente a gente está naquelas duas armadilhas. Microgerenciamento. O que é microgerenciamento? Eu defini a meta, ou OKR, ou BSC, você pode dar o nome que você quiser. Eu defini o resultado, eu defini o processo, eu defini a atividade, eu distribuo e agora eu tenho que fazer o quê? Checar, cobrar, controlar 24 horas no dia, 7 dias na semana, atrás de cada caboclo. Fica tocando bumbo, porque a hora que eu paro de tocar o bumbo acontece o quê, gente? Para tudo. Não faz. Aí eu canso, porque o líder cansa. Quem não cansa, me avisa ali, né? Aí sabe o que eu faço? Eu vou para outro extremo. Abandono. Somos todos profissionais maduros, né? Adultos, a gente sabe o que fazer. A gente se vê no final do mês. E no final do mês dá o quê, gente? Nada. Deu ruim. deu ruim. Aí eu faço o quê? Eu volto pro comando e controle no microgerenciamento. Como eu saio dessa armadilha? Você tem que inverter o fluxo e fazer uma prestação de contas. A gente alinha em conjunto os resultados, as entregas que você precisa fazer. O que você precisa entregar? E a grande maioria das pessoas entram no trabalho e ficam presos com uma mentalidade de atividade. O que eu preciso fazer? A atividade é importante à medida que ela entrega um resultado. O que você tem que entregar no final do mês? E aí, para isso, que atividades e competências você precisa? E você vai vir numa frequência que pode, então, ser diária, semanal, quinzenal, me reportar. Eis o resultado, eis as minhas atividades. E aí você passa a ser o quê? Um companheiro ao longo da viagem dele. Ele está te trazendo, e não você está ali... Contribuindo aqui com o Maurício, pegando um pouco da sua questão do processo, né? Acho que o primeiro ponto nessa questão do delegar, sim, é muito importante delegar, mas não é delargar, né? Então, eu sempre falo assim, delegue, não delargue. E o que é o delegar? O delegar é o que o Maurício estava falando. Você delega, você alinha expectativas, alinha objetivos e depois você verifica, né? Agora, uma contribuição que o que a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa questão do delegar é a gente avaliar qual é o nível de conhecimento daquele profissional naquela atividade. Muitas vezes, que até o perfil também, né? O perfil e o nível. Mas, por exemplo, tem uma matriz, né, uma matriz bem basiquinha, que você fala, você sabe aquela do bebê, da criança, do adolescente, do adulto? Não, isso daí não. Então você tem o bebê, mas pode ter outros nomes, né? É que nem o Chaves, eu conheço com maçã, não com laranja. Mas assim, é uma matriz da delegação. Então, por exemplo, eu vou contratar o Gabriel para
cozinhar, para fazer o almoço do meu restaurante. Ele é muito bom para fazer a sobremesa, mas o almoço ele ainda não é. Mas ele tem maturidade, mas ele não sabe fazer. Então, naquela atividade, ele ainda é bebê, talvez, ou criança, né? Então, a depender da maturidade daquele profissional, ele vai exigir um nível de acompanhamento. Agora, eu tenho um analista sênior, né? Um profissional que tem uma super experiência, que conhece daquele tema. Ele já está no adulto, né? Então, ok, mas mudou um processo. Todo mundo voltou aqui, né, um pouquinho, porque a gente vai aprender juntos, então vamos acompanhar mais de perto. Então, assim, isso é muito legal, eu já até apliquei nas minhas equipes, na época que eu aprendi, e você começa, opa, com esse daqui eu tenho que acompanhar um pouco mais, porque é novo para ele, com esse daqui não, né, com esse daqui eu acompanho menos. Então, acho que esse é um ponto. O ponto da pergunta inicial sobre o conhecimento e a carreira Y é um ponto que eu acho interessante. Eu não vejo que hoje tem a carreira em T também, né? Que se fala que é você ter as habilidades técnicas e comportamentais. Ou a carreira W, que é de gestão de projetos, que você também tem que conhecer tecnicamente, mas também saber gerenciar projetos e pessoas. Então, eu acredito que tem como a pessoa ter ambas as habilidades, né? O perfil ambidestro, né? O perfil que consegue navegar em ambas as situações. Mas é raro, né? É raro. Sim. E daí são os perfis diferenciados, né? Que as empresas são raros, os profissionais que têm esse perfil e que têm que investir nesses profissionais. Mas um outro artigo que eu estava lendo também fala muito sobre... Porque, assim, hoje em dia, quando a gente vai para essa era da liderança humanizada, fala-se muito da inspirar, né? E tudo mais. E eu acredito muito nisso. Mas esse artigo ele trouxe um ponto que me fez pensar bastante, né? Então, assim, sim, é importante, sim, a liderança, o inspirar, mas também é importante o gerenciamento. Sim. Que daí você traz, não é o comando e controle, mas o acompanhamento com a inspiração. Você não pode, é o que eu falei, né? Você não pode delegar, inspirar, falar de propósito e Tem que ter deixar. uma confiança inteligente, que é combinar coração e razão. Só Isso. o coração. Eu confio nas pessoas, mas eu tenho que ter poder de análise. Se eu não tenho poder de análise, eu caio na ingenuidade. Sua equipe, é ótima, é 10, maravilhosa. Humaniza, O que eles estão fazendo? Eu não sei, mas eles são E ótimos. que daí é uma competência do líder, né? Como que ele tem essa análise, como que ele faz a análise do time, que isso pode ser ensinado também nos treinamentos, né? Eu acho que quando tem esse comando e controle, o microgerenciamento, como ele falou, isso demonstra um erro na seleção, né? Porque talvez você contratou uma pessoa que não tem habilidades de organizar suas tarefas, de olhar para suas tarefas diariamente, e você vai ter que fazer isso por ela, né? Ou não, ou a pessoa é comando e controle do líder. do E líder. ele tendenciosamente acaba, sem perceber, de forma inconsciente nesse autoconhecimento, ele precisa saber das coisas e ele acaba... Que é o que mais acontece, né? Quem nunca, né? Talvez Agora, até sem necessidade. e agora Exato. vocês refletindo. Sem necessidade. Sem Sem necessidade. necessidade. Agora vocês reflitam aí como líderes também. Com certeza tiveram momentos de comando e controle. Quem nunca teve? Sim, sim. Né? E o comando e controle, o que comanda ele? É o que você falou, a insegurança. Por que eu estou comandando e controlando? Do que eu tenho medo? E aí, Talvez os resultados possam ditar, né? Se há necessidade disso que ou eu não. aprendi, normalmente o que motiva as pessoas, elas fazem porque elas querem ou não sabem. E muitas vezes elas fazem isso repetindo um padrão. O meu líder era assim, o líder que me inspirou, que eu tinha, ele era assim. E eu não sei fazer diferente. Nunca me ensinaram a... Porque... como é que eu aprendi a ser líder? Me jogaram como líder, né? Me promoveram. A vida me fez líder. A vida me Exato. fez líder. E ao invés de ir Cuidado. atrás de conhecimentos, habilidades... Exato. E daí vem o cuidado, né? Você falou lá, põe o líder com característica técnica. Não que ele não tenha que ter, tá? Daí, assim, numa área de contabilidade, né? Como é do seu escritório, você precisa ter um líder que tenha formação em contabilidade. Não tem como você não ter. Porque como que você vai ter a análise crítica dos números que aquele colaborador está te apresentando? Mas tem áreas que são muito mais ecléticas, né? Então, é esse o cuidado que tem que se ter na hora de escolher um líder. Legal. Vamos passar aqui para o terceiro tópico, né? Como engajar os funcionários no ambiente de trabalho. Estatisticamente, a gente já viu pesquisas que mostram que a gente age melhor quando nós estamos motivados, né? A famosa dopamina lá, né? Mas nossas emoções são como uma montanha-russa, né? Um dia a gente tá bem, outro tá mal. Às vezes dentro do mesmo dia
A gente está bem, daqui a pouco a gente está mal, daqui a pouco a gente está bem de novo. Isso é assim no dia, na semana, no mês, no ano. Como fazer, garantir uma boa produtividade quando a gente não está motivado? Esse é o desafio, né? Como fazer isso na gestão de pessoas? Boa questão, inclusive voltando ali, dados estatísticos mostram que o maior fator de desmotivação de uma pessoa é sua relação com seu líder direto. 72%, 3 a cada 4. Né? E o que mais... Ou seja, a cada 10 pessoas, 7 estão Sim. desmotivadas por causa do líder. Ou de Se cada elas 10 estiverem. desmotivados, 7 estão por causa do líder. Exatamente. Ah, tá. Tá, diferente não. Entendi. A cada É 10 isso. desmotivados, Isso, 7 7 são por causa do líder. Seu relacionamento direto com seu líder. Eu não peço as contas da empresa ou por causa do meu salário. Ou por Eu causa demito da minha meu carga. líder dentro de mim. Exatamente. Eu não quero mais. Não quero mais esse cara. Né? E isso é uma insatisfação. E aí, talvez voltando, o que é motivação? Motivo para a ação, né? A motivação, ela pode ser extrínseca ou intrínseca, né? Extrínseca, é de fora. Estatisticamente, a motivação extrínseca, ela dura um período de 4 a 6 semanas. Vou aumentar o salário dele. Vou dar um prêmio para ele ali. Ela vai ter um pico de produção de 4 a 6 semanas e depois volta ali. Por quê? Ninguém produz mais do que a sua própria capacidade de entrega. Então, e a essência da motivação é quando o fator que mais desmotiva, depois voltando ali naqueles 3 ali que sobraram ali, é quando você sente que você não está progredindo ou conquistando algo. E um dos maiores fatores que faz com que você não sinta que você está progredindo, mais uma vez, recai um pouco no líder, a falta de reconhecimento. Tem um livro do Patrick Lencioni que ele traz os 3 sinais de um trabalho miserável. Né? Né? Qual que é? Primeiro, anonimato. Meu líder nem sabe que eu existo. Né? Por quê? E tem dia que a gente vai estar ruim? Vai. Mas quando tem um dia que está ruim, aquele líder, puxa, Roberto, como é que você está? Gabriel, puxa, vi que hoje você está com uma asinha meio caidinha, aconteceu alguma coisa? Anonimato. Né? Segundo, senso de contribuição ali. Eu não conecto o meu trabalho com um sentido. Exemplo, tem um caso que é famoso, que o pessoal diz na NASA, quando o pessoal foi lá, você sabe que quantas pessoas pisaram na Lua? 2, né? Inclusive a gente só lembra o nome do primeiro, né? O Armstrong, né? O resto a gente nem lembra. Quantas pessoas trabalharam no processo da NASA para levar o homem à Lua? 400 mil pessoas. Puxa, não sabia. Existe um caso que diz que, inclusive, foi o John Kennedy, que promoveu ali e mudou a NASA, que a NASA nasceu na década de 50 com uma briga interna, porque estava a corrida espacial entre russos e americanos. E quem estava ganhando, dando de lavada, era quem? A Rússia. Primeiro satélite a órbita, Sputnik, passando na cabeça dos americanos, e eles doidos. Vai que tá tirando foto de mim? Botar uma cachorrinho, a órbita lá, que ela passava na cabecinha dos americanos, ali, os bichos doidos. Primeiro astronauta em órbita, quem foi? Yuri Gagarin. Por quê? A NASA estava partida, cada um ia para um lado. Aí veio o Kennedy e orientou, gente, a gente precisa levar o homem à Lua. Uma meta comum para todo mundo. Tudo que a gente vai fazer aqui é para levar o homem à Lua até o final dessa década e trazer ali, dar esse senso de direção. E aí tem uma historinha que dizem que ele foi lá visitar, lá na NASA, e tinha um senhorzinho varrendo, né? E aí ele chega ali, e aí, qual que é o seu nome? Né? Político, foi lá dar aquela... John, meu nome também é John. E o cara varrendo ali, ele pergunta, o que você faz aqui? Qual que é a resposta natural do pessoal? Faço limpeza, tô varrendo. Eu vou levar o homem à Lua. E aí ele respondeu, eu estou levando o homem à Lua. Porque aqui a limpeza é algo fundamental. Você sabe que se tiver uma poeirinha, aquele motor enorme, quando acende, aquilo tudo explode. Senso de propósito. E quem faz isso é o líder. Então você tem anonimato, desconexão e falta de mensuração. Quando você não mensura resultados, o que é ser feliz? E aí vem dados estatísticos. 98% das pessoas não definem metas pessoais. Se eu não sei o que eu quero para mim, como é que eu vou estar feliz todo dia? E se eu não sei se eu estou caminhando para ele? Faz sentido isso para vocês? Sim, essa reflexão? Total. E o líder tem esse papel de ajudar a própria pessoa a se refletir e achar os seus caminhos, descobrir essa escolha, a sua voz interior.
O que te dá uma chama que diz, agora, eu acordo segunda-feira cheio de energia, ou o inverso, eu acordo segunda-feira, segunda-feira. Só quero pagar meus boletos. Tô aqui só para as cartinhas motivacionais. Vocês recebem as cartinhas motivacionais em Do casa? Serasa? O extrato, cartão de crédito, água, luz, me motiva a trabalhar. Né? Eu tô só para isso. Então, sexta-feira, sextou. Partiu! E quando você ajuda isso, ajuda as pessoas nesses momentos, a que esses momentos aconteçam, vão acontecer, mas que eles sejam menos frequentes e menos intensos. Porque a própria dopamina, que vem no cérebro, é o senso de conquista. Conquistar algo. Quando eu conquisto algo... E daí vem um pouco, né, complementando aqui o Maurício, um pouco também do senso, do propósito, da missão da empresa, da visão da empresa. Por que é importante ter isso também definido numa empresa? Isso gera o senso de propósito do colaborador. E daí você conecta o senso de propósito, missão e visão da empresa com o senso de propósito daquele colaborador. Eu li um livro que chama O Coração do Negócio, não sei se você já viu, Maurício, que é muito legal. Eu não vou lembrar o nome, é Judd, não vou lembrar o sobrenome. Ele foi CEO da Best Buy no momento que a Best Buy estava em decadência. Então, o que ele fez? Ele resgatou a Best Buy por meio das pessoas. E ele conta, né, o coração do negócio. O que ele fez primeiro? Primeiro, ele resgatou o propósito, tanto da empresa quanto das pessoas. Né? E o que é esse propósito das pessoas? Né? Qual que é o E daí ele discute um pouco, tem um capítulo que ele fala qual que é o propósito do trabalho. E daí ele traz um pouco de contexto histórico, de que o trabalho, quando a gente olha lá a Grécia, né, era visto como um sacrifício. Então, ainda muitas pessoas têm o conceito do trabalho como um conceito de sacrifício. A origem do nome trabalho vem de um instrumento de tortura da Idade Média. De tortura da Idade Média. Mas quando você vai para aquela frase, né, que eu adoro, o trabalho dignifica o homem. O que é isso, né? O trabalho, ele traz sentido para a vida. Né? Então, ele conta que ele trabalhou isso com as lideranças, daí que eu falo, né? Trabalhar com as lideranças, uma área de recursos humanos robusta, né? Que vai conseguir levar para tudo isso, com o principal líder da empresa, que isso também é extremamente importante. Se tem o principal líder que fala uma coisa, mas não faz, é pior do que falar, é melhor não falar. Fazer aquelas frases bonitas para botar na parede. Inclusive, essa é a própria essência ali. Quando você vai fazer um planejamento estratégico, que antes era só grande empresa precisa fazer um planejamento estratégico. Hoje, os pequenos e médios também precisam. O início do seu planejamento estratégico é visão, missão, valores, porque ele te guia. E tem que ser algo verdadeiro para você, porque é ele que vai te nortear nas decisões difíceis. E se eles forem só palavras bonitas ali, você pode botar a estratégia que for ali, que não vai rolar. Porque a cultura vai ser formada a partir disso. E daí você leva, né? E nesse livro ele conta que tinha um gestor dele que era o que mais conseguia vender, que eles conseguiram dar um 360 ali, né, com as vendas, e criaram... Quando você tem um ambiente de engajamento, você tem segurança psicológica. Quando você tem segurança psicológica, você tem inovação, porque as pessoas erram, fazem de novo, e elas fazem. E ele traz lá o exemplo dessa loja e ele vai investigar. Ele fala, eu fui até lá e conversei com as pessoas. O que acontece aqui? O que você enxerga? Quais são os principais problemas? E conversou com esse líder, ele descobriu, né, o que esse líder estava fazendo ali. Né? Ele entendia o propósito e o sonho. Daí agora ele foi até mais, né? Não só o propósito, mas o sonho daquela pessoa. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é comprar um carro. Então, ele ajudava aquela pessoa a trabalhar, por meio do trabalho, ela conquistar o sonho dela. Então, isso tem um peso enorme, né? E daí eu trago um dado aqui do Instituto Gallup, que pós-pandemia, hoje, né, uma mensuração que eles fizeram, somente, acho que eu tinha visto 15% dos profissionais, 15% dos profissionais são altamente engajados. E os demais? Né? Esses 15% são altamente engajados. Quando você vê profissionais engajados, que têm propósito, engajados, inovam, os demais entregam mais são resultado. Daí tem um meio ali que vai ser motivado situacionalmente e você vai ter um grande metade número de pessoas. vai pelo boleto. Exatamente. Mas como que você tira, né, o pessoal do boleto? O que você faz? Que daí é o que o Maurício falou muito. Será que é o intrínseco da pessoa? Será que ela não vai ser sempre do boleto?
Depende. Ou será que esse papel cabe só ao líder, mas também não cabe à pessoa? A mudança é uma porta que se abre por dentro, né? Ninguém muda. Agora, o líder, Acho que o líder ele leva a influencia. mudança. É. Ele influencia. Ele influencia a Inclusive, pessoa a mudar. própria essência de uma boa liderança, acredito eu, para você liberar potencial, você precisa enxergar potencial. Se você não enxerga Exato. potencial na pessoa, você não vai liberar nada. Mas isso nos leva a crer que nem sempre, quando não houve mudança, a pessoa continuou com a mentalidade do boleto. Nem sempre a culpa é do líder. Não. O líder não é onipotente, onipresente. Né? Agora, o que eu acredito é que o líder tenha a habilidade de extrair e ajudar a pessoa a verbalizar essa decisão. Sem dúvida. Para saber, você está aqui porque você quer ou porque você não sabe? E na grande maioria das pessoas, elas não querem porque elas não sabem fazer nada diferente. Aí eu ajudo elas com um elemento. Agora, se você não quer e você conseguiu verbalizar essa decisão, agora cabe a mim uma decisão também. Exatamente. E tem outras questões, né? Eu já tive pessoas no time que eu fiz conversas francas, né? Porque o líder, ele precisa ter essa habilidade, essa coragem, né? É mais do que uma habilidade, é coragem. De que a pessoa não estava engajada, não estava tendo as entregas, mas e daí eu descobri que é porque ela não estava feliz naquela área. Às vezes não é com o líder ou com o time, às vezes ele quer fazer outra coisa. O meu sonho é trabalhar na área financeira, por exemplo, está numa área de compras, quer trabalhar. Então isso também é uma habilidade que o líder ele precisa ter de identificar quais são os interesses daquele profissional. Ela pode estar com dívidas pessoais ali. Ou ele está com outros problemas, né? Enfim. Agora, assim, né? Vocês podem estar pensando, né? Quem está ouvindo e assistindo, coitado do líder, meu Deus! É um ponto que eu já passei por isso, né? Como gestora de educação corporativa, a gente pensava muito, nossa, tudo isso para o líder vai fazer tudo isso. Olha a jornada do líder, o líder também sofre, o líder também tem esse ponto da segurança psicológica. Por isso que é muito importante as empresas ajudarem esse líder a trabalhar a sua inteligência emocional, o seu autoconhecimento. Saiu uma matéria na Folha falando que executivos, agora eu estou pegando de uma parte de líderes mais sêniores, estão com um índice altíssimo de burnout, de depressão. Eles não comentam, isso que é o pior. Eles não comentam. Tem que ser fortão, né? Mas eles não... você fica sabendo Pelo pelos menos tem que índices. parecer fortão. Você não pode nem falar que você está ruim, porque senão Exato. o comitê vai... as ações vão cair. Parece um profissional fragilizado. Né? Exatamente. Então, assim, precisa ter, sim, uma liderança forte, mas para ter uma liderança forte tem que ter uma cultura organizacional, né? Claro que é formado por pessoas da cultura, mas tem que ter um processo, de desenvolvimento de líderes e pessoas muito forte na empresa. E tem que ter investimento. Cuidar Nada dos é de líderes, graça. né? Cuidar dos executivos. Exatamente. Cuidado. Tem empresas hoje em dia trabalhando com Pequeno parcerias. empresário, ele é o líder. Exato. Ele é o executivo. Ele é o executivo. Ele precisa se cuidar. Ele precisa se cuidar, ele precisa se tratar, ele precisa se desenvolver. E às vezes o negócio consome tanto a vida dele. E como é que você começa a fazer... Ele não vive. Ele não vive. Como que você começa a fazer as mudanças? Não vai vir uma pílula mágica. Padam! Não. Comece introduzindo em pequenas doses. Puxa, hoje você assiste alguma coisa, ouve um podcast, lê um livro. Comece com doses homeopáticas e vá continuamente crescendo. Não vai, agora parou tudo. Tudo de uma vez, eu mudei. Não vai rolar. Aquela pílula mágica, né? Mudei, amanhã serei na segunda-feira eu começo. Não, Com sem certeza, é isso. Muito legal. Vamos entrar aqui no último tópico, quarto e último tópico, a importância da área dos recursos humanos nas empresas, né? Como é que vocês veem a importância dos recursos humanos dentro das empresas, tanto pequenas quanto médias? De que modo prático atuam estes profissionais? Que dores eles resolvem? Até antes de vocês responderem, o nosso público, provavelmente aqui em grande parte, são empresários da pequena e média empresa. Muitos da micro, muitos não têm um departamento de RH, não tem condição, porque a estrutura não comporta. Então, tenta trazer essa reflexão para essa realidade também. Acho que, falando um pouquinho de RH, trabalhei, né? Já trabalho nessa área já há muito tempo. Então, assim, é essencial. A área de recursos humanos, ela é essencial numa empresa, ou se ela está dentro ou fora. Então, por exemplo, numa pequena empresa, você pode ter um parceiro, um consultor,
alguém que te apoie, que te ajude no desenvolvimento da sua liderança. Que tenha 2 líderes, mas vamos ajudar esses 2 líderes, fazer um processo de coaching, um processo de mentoria, mandar ele para um treinamento. Tem diversas aí instituições que têm treinamentos excelentes de liderança, um MBA da Franklin, né? Que eu já fiz e foi super proveitoso. Então, eu acho que se é pequeno, ele não tem um recurso, mas ele tem como fazer. O investimento ele é necessário. E tem um outro ponto também que eu falaria como um papel da área de recursos humanos ou da empresa, que é estimular o conhecimento contínuo, né? A aprendizagem contínua, que hoje a gente fala que é o lifelong learning, né? O quanto que você está se desenvolvendo, que daí depende da pessoa, né? Mas a área de recursos humanos, ela é uma área que ela pode potencializar isso nas pessoas, né? O quanto que as pessoas estão se desenvolvendo, trazer ferramentas, trazer treinamentos. Enfim, eu estou falando mais da parte de desenvolvimento, que a área de recursos humanos cuida de muitos outros subprocessos, né? Aproveitando, vou trazer uma boa notícia para eles. Eles já têm uma gestão de pessoas. Que são eles, né? Eles mesmos estão fazendo. O que talvez esteja acontecendo é que eles... Muitas vezes a gente acaba enxergando somente a parte do DP da folha verdade. que eu tenho ali, pagar, 13º agora está vindo, ixi, Jesus, não vou ter o saldo no caixa ali, né? E você está sempre gerindo pessoas porque você está constantemente se relacionando. E o que eu chamo a atenção para eles é que eles comecem a perceber o valor dessas interações. E que saiba que mesmo pequenas mudanças dele geram um impacto significativo, porque ele é o negócio, ele é o executivo, ele também é a gestão de pessoas. Talvez um microempresário que não tem condições de ter a figura do gestor de RH, talvez ele se desenvolver mais nessa questão de inteligência emocional, de lidar com pessoas. Porque ele é o líder. Eu acho que ele tem basicamente 2 caminhos. Ou ele vai seguir por dele se qualificar para exercer esse papel, mas muitas vezes ele não tem aptidão para isso, não tem tempo para isso, etc. Aí ele pode... Aí eu vou contar um pouquinho da nossa história, de repente, para o caminho que a gente foi. A gente é uma pequena empresa, são 55 colaboradores, e a gente tem basicamente 4 supervisores, 4 líderes lá dentro. E num determinado momento, acho que na época a gente devia ter uns 40, Camilo. Tinha uns 40 colaboradores, a gente viu, a gente não está sabendo cuidar das pessoas aqui dentro. E aí, naquela oportunidade, a gente trouxe uma gestora de RH, você conhece a Carol? Para dentro da nossa empresa. Ela não está lá todos os dias, está 2 dias por semana, Isso, 3 às vezes, mas para o tamanho da nossa empresa Tá comporta. Não precisa ser 8 nem 80, né? Exato, Meio termo, né? exato. Dimensionar aquilo Tomara que cabe um dia no... a gente Possa precise ser dela 80, todos os dias, né? Mas a gente melhorou. Lógico que a gente não chegou ainda onde é o nosso sonho, mas a gente evoluiu. A gente cuida melhor das pessoas hoje, treina melhor as pessoas hoje, tenta fazer um plano melhor para a vida delas. E porque a gente viu, a gente foi réu confesso, o dia que a gente fez a reunião para apresentar ela, a gente falou, a gente é culpado disso, a gente não está sabendo cuidar de vocês. Então, a gente precisa que vocês confiem no nosso trabalho, ela estará à frente do departamento de RH, porque a gente não está conseguindo fazer isso sozinho. E eu acho que isso teve um impacto grande dentro da empresa. Acho que a gente, como eu disse, acho que a gente apresentou uma evolução grande nesse 1 ano, mas a gente teve que se sentir culpado e ir atrás da solução. O cuidado que eu falo daí para quem é microempresário é não delegar para a gestora de RH situações que é dele. Então, eu já vi em muitas empresas, quem demite? A moça do RH vai demitir. Não é a moça do RH que demite, quem demite é o gestor direto. Isso. A moça do RH vai conversar sobre algum problema. Não é a moça do RH que vai conversar sobre algum problema. Quem tem que conversar é o líder direto. Então, o cuidado, essa intermediação da pessoa do RH, ela tem que ser mais diretamente com os líderes, para que ela ajude no desenvolvimento da liderança. Então, eu era gestora de business partner. Esse era o nosso grande papel. Como que eu ajudo? Você tinha que apoiar o líder. Como que eu ajudo esse líder a ser um melhor líder de pessoas? Ele gerenciar e liderar melhor as pessoas. Não é eu, business partner, indo lá, conversando direto com o liderado dele, falando o que ele pensa. Não é ele, mas como que eu fortaleço ele. Exato. Que eu gosto de uma frase muito boa do Jack Welch, né? A pior coisa que você pode fazer com uma pessoa é dizer para ela que ela não serve na hora de mandar embora. Na verdade, ela já está sentindo que ela não serve, né? Tá sendo mandada embora.
Inclusive, a demissão, quando você estrutura, e não precisa ser algo complexo, mas você estrutura um alinhamento, claro. Inclusive, o Jack Welch fez uma matriz com 2 eixos. Né? De um lado, ele botou cultura e do outro lado, ele botou resultado. Né? E aí, ele mapeava as pessoas. Aquele que não adere à cultura, nem entrega resultado, isso daí é muito fácil, daí fora. E ele trouxe os 2 desafios. Aquele que entrega resultados e adere à cultura, esse é o craque, esse você mantém. O desafio da liderança está nos 2 extremos. Aquele que adota a cultura é o cara legal, mas não entrega resultado. E o cara que entrega resultados e não adere à cultura, o trator, aquele que deixa aquele rastro de sangue no meio de tudo ali. E o que ele falava era você ajudar as pessoas a elas enxergarem que você tem 2 caminhos. Eu quero o craque aqui. Então, o caminho é craque ou fora. E eu vou te ajudar. Se o seu desafio é comportamento, eu vou te mostrar quais comportamentos você precisa mudar. E aí cabe a você mudar. Só que eu vou falar 1, 2, se você não mudar... se é capacidade, aí na capacidade eu dava um pouquinho mais de chance para desenvolver a pessoa, para ela ter essa continuidade do desenvolvimento. Mas o que eu quero é isso. Então, quando ele deixava a regra clara, aprendia duras penas, dedo na tomada, cicatriz no rosto, a essência do conflito é uma falha de alinhamento prévio de expectativas. Eu não alinhei que eu espero isso, esses resultados. Eu não alinhei que eu espero esses comportamentos e vou tolerando. Um finge que trabalha, o outro finge que vê, e aí num determinado momento fica insustentável. Mas se eu deixo as coisas claras e peço para ele prestar contas, até uma demissão de algo difícil, ruim, pode se tornar bom e positivo. A Camila, minha esposa, ela trabalhou um tempo na cervejaria e tal, e isso, uma vez ela falou isso para mim e eu guardei, e todo o processo demissional na nossa empresa, a pessoa tem que ter tido indícios de que ela estava indo por aquele caminho. É o feedback, né? Ela precisa ter o indício de que ela está... A hora que ela senta para ser demitida, na verdade, ela tem que saber que ela está sentada lá para isso. O líder que manda a pessoa embora e nunca deu um feedback, ele que está pecando. Sim. Até porque é papel dele fazer a gestão dos resultados e das pessoas. Então, é isso que você falou, os indícios ou o feedback mesmo, né? Então, ele precisa sentar para a pessoa e falar, olha, é isso que você está fazendo. E daí, o cuidado com o feedback pessoal, né? O feedback, ele tem que ser embasado na situação, no comportamento, no impacto. Olha, nesta situação, seu comportamento foi assim, isso impactou o time ou o resultado. E ele vai acompanhando, né, esse comportamento até que, né, 3 vezes ele já deu o feedback do mesmo comportamento. Ele parte para um desligamento. E a pessoa não é surpresa, né? Não pode ser surpresa. Não. Débora, eu estou preocupado com o seu horário. 4h20. Você pode 4h20 continuar. já? Mais um pouquinho? Se você quiser. Não quero atrapalhar você. Você acha que dá para continuar mais 5, 10 minutinhos? 5, 10 minutos, tá. Até umas 4h30? Uhum. Então tá bom. Vai virar Cinderela saindo correndo com o sapatinho. Muito bom. Tem uma pergunta aqui bem interessante, né? Que case de sucesso vocês já tiveram assim que deu aquela satisfação, né? Puxa, aqui eu fiz um negócio que ajudou o pessoal, ajudou os líderes, a empresa, seja o que for, que vocês guardam no coração, assim, na gestão de pessoas. Uma transformação cultural que eu tive a oportunidade de fazer numa empresa, que inicialmente eles eram totalmente céticos, inclusive porque eles falavam, você não entendeu, o meu nível operacional aqui são analfabetos. Inclusive, muitos dos líderes e supervisores são analfabetos. Agora você vai querer medir resultado, entrega, falar que isso vai motivar as pessoas. Eles não sabem nem ler e escrever, meu filho. Como que você vai fazer isso? E ao mostrar que eles conseguiam, que eles podiam, e ver o depoimento do líder depois, falando a transformação, uma pessoa, inclusive um operário, um caso ali que eu lembro que ele compartilhou, não sei se alguém aqui sofre de pedra no rim, eu já tive, recentemente. Quando a bichinha vem, dói. Eu achei que ia morrer, achei que estava infartando. Naquela hora ali, corta o braço que vai parar, por que não cortou ainda? Imagina um operário, né? Piso básico ali, analfabeto, com pedra no rim, podia...
talvez até devesse ir para o hospital, tomar soro, ficar em casa, pegar atestado. Não, ele foi trabalhar. Por quê? O que ia ter de especial naquele dia? Naquele dia ia ter um reconhecimento diferente. O presidente ia lá na equipe tirar uma foto. É uma foto? Não. É esse senso de reconhecimento, de conquista, de propósito, e você poder instalar isso. Não tem preço. É você lembrar e, puxa, para isso vale a pena. Quando você transforma, não o negócio, mas as pessoas se transformam, o ambiente melhora, os resultados melhoram, a vida fica mais fácil, porque aí em vez de 10 em cima e um puxando piano, não, estão 10 carregando piano. Você acha que está faltando mais elogios no ambiente das empresas? Com certeza. Reconhecimento. Reconhecimento. E, inclusive, cuidado com a diferença entre reconhecimento e festa. Porque o elogio pode ser bajulação também. Né? Exato. Ele tem que ter estrutura, você tem que alternar. Exato. Exemplo, eu sou professor do ensino fundamental de matemática e só elogio o aluno nota 10. Isso vira cansativo e os outros se desmotivam. Eu tenho que... O nota 6 que virou nota 8 tem que ser reconhecido. Eu tenho que reconhecer uma combinação de esforço É. e resultado. Puxa, vi que você começou a fazer mais perguntas, respondeu mais tarefa de casa e sua nota mudou de 5 para 6. Legal. Continue assim. Parabéns. Aí você estrutura a pessoa e você eleva a pessoa. Aí vem, inclusive existe um indicador, né, que é o número Losada do estudo de Harvard, né? Marshall Losada fez um estudo de o quê? Feedbacks positivos ou de reforços positivos versus reorientação. Quando você atinge um número que começa a partir de 4 para 1, existe um aumento de produtividade de 65%. Quando você vê as coisas boas e fala as coisas boas, conectados e estruturados, isso eleva a moral e eleva a produtividade das pessoas, inclusive. Que legal você falar isso. Muito bom, hein? Excelente. E você, Débora? Olha, tem várias situações aqui, mas acho que as que me brilham muito os olhos, assim, é de ter impactado o indivíduo mesmo, né? Então, assim, acho que em times já tive várias situações aí, principalmente da área de educação corporativa, que eu fiz a gestão, junto com todo um time, a gente conseguiu vencer um objetivo bem arrojado e conquistar até prêmios, assim, né, da área. Mas eu acho que quando eu falo do indivíduo, né, que é o que eu falei, você olhar para cada indivíduo, você não tem preço, né? Outro dia, uma pessoa que trabalhou comigo há 3 anos atrás me mandou: Débora, eu queria só te contar que eu entrei na faculdade, porque você me incentivou e tudo mais. Então, assim, para mim, quando eu vejo isso, né, porque eu tenho um Você propósito... impactou a vida dela. Eu tenho um propósito muito claro que eu escrevi em um desses treinamentos de liderança, que era da área de educação corporativa, a gente trouxe para a liderança um treinamento de autoconhecimento, propósito, e eu escrevi o meu, né? E cheguei à conclusão que o meu é ajudar as pessoas a explorarem o seu potencial ao máximo. Então, naquele momento ali, eu tinha pessoas no time que estavam vindo de outras áreas e que falavam: eu não consigo, eu não posso. E eu falava: você pode. Claro que você pode. Por que você não pode? O que você precisa? Qual que é a ajuda que você precisa de mim? E essas pessoas depois vindo até a mim e me contando: eu consegui, né? E hoje você vê aí a evolução dos profissionais. Então, assim, para mim, eu vejo que o sucesso é quando você impacta individualmente e você vê as pessoas engajadas e felizes, né? Porque, ao final das contas, todo mundo tá feliz mesmo, né? Com aquilo que ela faz. E daí, acho que um ponto para fechar aqui, né? Que o Maurício estava falando do reconhecimento, é mais um ponto aqui para vocês pesquisarem, né, para quem quiser conhecer mais, que é a psicologia positiva, né? O quanto que a Franklin traz muito isso, né, no conteúdo, que você está elogiando, não, reconhecendo ou olhando para cada um individualmente por aquilo que ele tem de melhor. Não adianta você querer que as pessoas sejam iguais ou parecidas. Cada um vai ter o seu estilo. Tem aquele que ele tem mais iniciativa e é mais criativo. Tem aquele que é mais organizado. Sim, você pode desenvolver um pouquinho de cada coisa em todo mundo, mas nunca a pessoa vai ser perfeita. Sem dúvida. Então, o cuidado com os feedbacks de desenvolvimento também é nesse sentido. E a gente, às vezes, querer que a pessoa faça tudo e muitas vezes ela não vai querer ou ela não vai
conseguir também, naquele nível, Um né? ponto-chave que eu acredito muito é esse alinhamento de expectativa, né? Para não chegar... Verdade. Última pergunta para concluir. Qual o sonho que você tem ainda, Maurício? Seja para a vida, pessoal, profissional. Qual o seu sonho? No meu nível mais pessoal ainda é buscar cada dia ser melhor como pessoa, né? Que é uma jornada que acho que não tem fim, né? E como empresa eu acredito que o conhecimento vire uma alavanca de transformação do mundo para um mundo melhor. Porque esse conhecimento ele pode te libertar à medida que você tem essa visão, esse autoconhecimento, essas ferramentas para você ser também uma pessoa melhor ali. Excelente. E você, Débora? Para mim, impactar mais pessoas, ajudar as lideranças. Acho que o meu foco sempre... Estava refletindo outro dia, né? Qual é o público que eu quero impactar mais? Todos, mas assim, ajudar as lideranças com ferramentas, com experiências, com práticas, para que eles consigam impactar mais as pessoas. Acho que isso muito no trabalho. E o pessoal também, né? Assim, acho que eu não me vejo outra pessoa. No pessoal, eu me vejo essa mesma pessoa que sempre tenta ajudar um amigo, com palavras positivas de que ele pode. Eu tô fazendo um processo até com uma super amiga minha de coaching. Ela pediu, ela falou, eu preciso da sua ajuda. E isso, para mim, me energiza e me traz muita satisfação. Então, eu quero trazer isso para o meu filho também, né? Um olhar positivo para as coisas. De que é possível vencer. Muito bom. Aí já fizeram essa pergunta para vocês, não? Não, é não fazer. Não temos mais tempo. Não tem mais tempo. Maurício, muito obrigado. Olha que aula. Eu ia falar... Você sabe que você falou a palavra aula? Eu fiquei pensando durante... Eu falei, cara... É sensacional. Nos outros... Pô, e com todo respeito aos outros convidados, que a maioria deles são todos nossos amigos. Nos outros, a gente conseguia contribuir mais. Acho que fazia mais parte da nossa... Falar de inovação, falar de processo comercial, gestão financeira, o outro foi networking. São coisas que a gente acaba dominando um pouco mais. Hoje não, hoje a gente teve uma aula. A gente não... Olha o ponto do líder. Realmente, hoje foi uma aula. Né? Muito bom. Muito obrigado. Grande prazer em tê-lo aqui com a gente. Obrigado, espero ter contribuído e dado algumas pitadinhas de forma prática para que as pessoas possam levar no dia a dia e aplicar. Muito bom. Débora, muito obrigado também. Eu que agradeço. Prazer em tê-la aqui, contribuiu bastante. Foi um prazer e uma aula mesmo de vocês dois aí, muito contribuíram bom. bastante. A gente fica bastante feliz porque a gente sabe que o cliente, o empresário que deve estar assistindo em casa, sem dúvida, já vai ter muita coisa para poder praticar na empresa dele, que é o que a gente mais quer com esse podcast aqui. Exato. Sextou, ele não vai ter nada a fazer, assiste 2, 3 vezes ali. Volta, né? Isso aí. Obrigada. Obrigado você que nos assistiu em casa também. Um grande abraço, Gá. Obrigado. Tamo junto. Deixe o seu like, curta o nosso canal, ative o sininho de notificação. Quando você faz isso, assim que a gente lança novos vídeos, você também é notificado. E até a próxima. Logo teremos um novo conteúdo. Da semana que vem tem mais.